Fala pessoal, vamos aqui a mais uma bateria de questões, hoje sobre a ordem social. Primeira questão da IBFC, questão que caiu no concurso da APC Bahia, tá? 2022. Ela fala o seguinte: acerca das disposições da Constituição Federal de 88, assinale a alternativa que apresenta a base da ordem social. Pessoal, o que vocês marcaram nessa questão? O gabarito dessa questão é letra D de dado, tá bom? Letra D de dado, primado do trabalho, é a base da ordem social. Então, pessoal, lá no artigo 193, tá, da Constituição Federal, ele diz: a ordem social tem como base, pessoal, o primado do trabalho. Tá? Então, a base é o primado do trabalho e o objetivo é o bem-estar e justiça social. Bem-estar e as justiças sociais. Justiças sociais. Beleza? Então, não vamos confundir. A base é uma coisa, o objetivo é outra. Então, como ele pediu a base, gabarito letra D de dado. Vamos aqui à segunda questão. Segunda questão diz o seguinte: os serviços públicos sociais previstos na Constituição Federal, saúde, educação, cultura, desporto e lazer, ciência e tecnologia e meio ambiente, podem ser prestados. O que vocês marcaram, pessoal, nessa questão? Então, esses serviços públicos, tá? Eles podem ser prestados, pessoal, por particulares, independentemente de delegação pelo poder público. Então, poder público também faz? Faz, mas pode ser prestado também pelo um particular, independentemente de delegação do poder público, tá? O serviço público, pessoal, um serviço público social, ele pode ser prestado pela iniciativa privada sem delegação. Esses serviços aí, tá? Sobre qual regime jurídico? De direito privado. Por exemplo, serviço de educação, saúde, ele pode ser prestado pelo Estado ou pela iniciativa privada. Como ele colocou aqui, ó, pode ser prestado pela iniciativa privada ou pelo Estado. Tá bom? Quando ele é prestado pela iniciativa privada, ele não depende ali de uma delegação do Estado, independentemente de delegação do Estado. Tá bom? Então é isso. Próxima questão, número 3. Conceito de seguridade social brasileiro, presente na Constituição de 88, é de inspiração beveridiana, ou seja, é pautado no modelo inglês. Tá? E isso é o que está na nossa Constituição de 88, Seguridade Social, né, que é a Previdência, a Assistência e a Saúde. A inspiração bismarckiana, que é o modelo alemão, está presente dentre as citadas abaixo, especialmente na política de... E aí, o que vocês marcariam nessa questão? Questão boa, hein? Na nossa Constituição Federal, nosso modelo de seguridade social, certo? É baseado no PAS. Tá? No PAS, que é o que, professor? Previdência, né? A assistência social, e a saúde. Então, é o famoso PAS. Esse é o nosso modelo. Já no modelo alemão, o nosso modelo é esse, no modelo inglês, né? Pautado no modelo inglês, a beveridiana. Professor, mas ele está perguntando a inspiração bismarckiana, que é o modelo alemão. Ele é baseado em quê? O que vocês marcariam? Somente na Previdência Social. Tá bom? Ele só tem isso.
baseado apenas na Previdência Social. Já a nossa Constituição adota esse modelo aqui do PAS. Tudo bem? Então é isso. Vamos prosseguindo. Questão número 4 diz o seguinte. Vamos lá. Da ordem social, a Constituição Federal, em seu artigo 193, estabelece como objetivos da ordem social. Foi o que eu falei para vocês, ó. Já vimos. Quais são os objetivos? Os objetivos é o bem-estar e a justiça social. A base, que nós vimos lá, ó. A base é o primado do trabalho e o objetivo, bem-estar e justiça social. Então, gabarito aqui dessa questão, letra A de avião, tá bom? Professor, eu quero adquirir esse curso de intensivo reta final para a PM do Rio Grande do Norte. Cara, na descrição do vídeo, você consegue no link aqui adquirir, tá bom? Só resoluções de questões, onde a gente vai estar tratando os principais temas em cima dessas resoluções de questão. É assim que a gente tem que aprender, de forma para a gente aprender de uma maneira bem mais rápida, tá bom? Quando adquirir o curso nesse link, você manda aqui o comprovante nesse WhatsApp aqui embaixo, ó, para você ser adicionado no nosso grupo, tá bom? Vamos aqui à nossa questão de número... Ah, o pessoal está perguntando, né? Professor, e esse artigo aí? Ó, é o artigo 193. Eu já tinha até colocado lá para vocês. Bom, da Constituição Federal. Vamos aqui à questão de número 5. Ele diz o seguinte. De acordo com a redação do artigo 193 da Constituição, a ordem social tem como base, olha a base, ó. Qual é a base dele? O primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça social, gabarito letra A. Tá bom? Show de bola, mais uma questão que pode estar caindo na sua prova. Questão número 6. Foi uma questão até da FGV, tá? 2022, da PCRJ. O governador de um estado alfa recebeu notícia de que, em razão da não realização da receita estimada para o exercício financeiro, não seria possível implementar diversos programas de trabalho da área de Seguridade Social, por problemas o quê? Financeiros, que abrange à luz da ordem constitucional. Vamos lá. O que ele colocou aí? Ele disse que recebeu a notícia que, em razão da não realização da receita estimada por exercício financeiro, não seria possível implementar os programas da área de Seguridade Social. Esses programas da área de Seguridade abrangem o quê, pessoal? O nosso sistema de Seguridade Social abrange o quê? Abrange saúde, a previdência, o PAS, e a assistência social. Foi o que a gente viu, tá? Resolvendo uma questão anteriormente. Vamos aqui à nossa questão 7. O governador do estado solicitou à sua assessoria que priorizasse na proposta orçamentária para o próximo exercício financeiro as áreas de atuação afetas à Seguridade. E aí? Quais são as áreas de atuação afetas à Seguridade? É o PAS, tá? Seria o PAS. A assessoria corretamente priorizou as áreas de... Quais são as áreas, pessoal, que eu ensinei para vocês? Ó, PAS, saúde, previdência e assistência. Gabarito dessa questão, também letra D. Vamos prosseguindo aqui, então. Saúde, previdência e assistência. Questão número 8. Considerando os objetivos da Seguridade Social, expresso na Constituição, ó, essa questão foi até da IBFC, ó. Assinale a alternativa correta sobre os objetivos da Seguridade. Quais os objetivos, pessoal, da Seguridade? Um dos objetivos, né, que nós temos da Seguridade Social. E aí? Tempinho para vocês resolverem. Professor, onde é que a gente encontra esses objetivos da Seguridade? Lá no artigo 194 você vai encontrar. Da Constituição. Depois isso aqui vai cair na sua prova, tá? Então, bora lá. O que ele fala? Descentralização com direção única em cada esfera do governo. Tá certo, professor? Isso aí? Tem essa previsão?
Gestão, direção única em cada esfera. Ó, quando eu falo em descentralização, lá no item 6, ele fala assim, ó. Professor, caráter democrático e descentralizado da administração. Realmente tem a descentralização, mas existe uma gestão quadripartite, né? Quadripartite. São 4. Quem faz parte dessa gestão quadripartite que, na verdade, descentraliza esse serviço? Trabalhadores, tá? Que vão ali estar custeando. Os empregadores, os aposentados e o governo. Então, é isso que acontece. Beleza? Compete ao poder público organizar a Seguridade Social com base no seguinte objetivo: descentralizar, logicamente, um objetivo de quê, professor? De caráter democrático e descentralizado dessa administração. Então, quem é que vai gerir essa gestão quadripartite? Os trabalhadores, os empregadores, né? Os empregadores, os aposentados também. E o poder público, logicamente, tá? E o governo, né? Na verdade, nos órgãos colegiados. Fechou? Então tá aí. Trabalhador, empregador, aposentado e governo. Essa direção única aqui ficou meio estranho, tá? Atendimento integral, com prioridade para atividades preventivas, sem prejuízo do serviço assistencial. Tem também, professor, isso daí? Cara, o que vai ter aí para vocês, tá? Em relação a os objetivos da Seguridade que estão expressos na Constituição, tá? Seria o que, professor? Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, tá? Que é simplesmente o inciso 2º, lá do artigo 994, que vocês vão ter que dar uma lida, tá? Porque pode cair na sua prova para saber quais são esses objetivos, tá? Que tá uniformidade e a equivalência dos benefícios e serviços tanto populações urbanas quanto populações rurais. Outro objetivo, universalidade da cobertura e do atendimento. Outro objetivo, seletividade e distributividade na prestação do benefício do serviço. Eu não posso reduzir o valor dos benefícios, ou seja, irredutibilidade dos benefícios. Equidade na forma de participação do custeio, né? A base de financiamento ela é diversificada, tá bom? Ela é bem diversificada. Então, e também tem a questão da gestão descentralizada mediante uma gestão quadripartite. Quem é que é essa gestão quadripartite? Trabalhador, empregador, aposentado e do governo. Tá bom? Então, a única previsão que tem aqui é a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços à população urbana e rural. Pega a palavrinha-chave, uniformidade e equivalência. Então, letra C é a única que prevê um dos objetivos, tá? Onde é que está isso aí, professor? Para eu dar uma lida? Artigo 194. Questão número 9, vamos lá. De acordo com a Constituição, vamos lá. Em matéria de política pública de saúde, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado de acordo com algumas diretrizes. Como? Vamos lá. Aqui ele já está falando da parte da saúde, né? Professor, vamos lá. Ele quer algumas das diretrizes que nós iremos ter. Beleza? Onde é que estão essas diretrizes, essas ações e serviços públicos de saúde, pessoal? Artigo 198. Você vai encontrar isso aqui no artigo 198, tá? Que é as diretrizes lá das ações e serviços públicos voltados à saúde. Eles constituem um sistema único, né, organizado, o SUS, e tem algumas diretrizes. Então, vamos lá. Ó, a centralização com direção única. Não. Tá? Não é centralização com direção única, não. Na verdade, é descentralização com direção única, tá? Descentralização
com a gestão, com a direção única em cada esfera. Delegação, aplicando-lhe a regra geral de outorga e iniciativa privada de serviços de saúde. Também está errada. Beleza? Vamos lá. Não tem essa previsão, tá? O atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Será que isso aí é uma diretriz? Com certeza, né, pessoal? É uma diretriz. É o atendimento integral, dando prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízos, tá, dos serviços assistenciais. Isso aqui está lá no artigo 198. Pode dar uma olhadinha, que é uma das diretrizes quando a gente fala do SUS, né? Do Sistema Único. Beleza? Professor, essa contribuição do Conselho Federal de Medicina não tem essa previsão, tá? E a participação da comunidade? A participação da comunidade, essa participação da comunidade ela é uma diretriz também, tá? Ela é uma diretriz do artigo 98. Isso aqui pode cair também. É uma diretriz do artigo 98, que é a participação da comunidade. Beleza? Concentração de recursos. Não. Quando a gente fala diretriz, a única coisa que tem falando é descentralização de recursos com direção única em cada esfera do governo. Não é centralizar e nem concentrar, é descentralizar com a direção única em cada esfera do governo. Então, a única alternativa aqui, letra C, que traz uma diretriz do 198. Questão número 10. De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, não se trata de uma atribuição do SUS. Isso é boa, hein? Não se trata de uma atribuição do SUS. Vamos lá. Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde. É uma atribuição, sim, do SUS. Implantar e gerir os programas de saneamento básico municipal. Não tem essa previsão, pessoal. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. Com certeza, isso daqui é uma atribuição do SUS. Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação também. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Também correto. Muniz, onde é que a gente encontra isso daí, hein? Artigo 200. Tá? Vai trazer as atribuições do SUS. Está lá no artigo 200 da nossa Constituição Federal de 88. Pode cair? Com certeza. Tá bom? Então, essa item B, ela não tem essa previsão dentro das atribuições do SUS. Beleza? Inclusive, uma dessas atribuições é a colaboração na proteção do meio ambiente, que está compreendido, né? Nele compreendido do trabalho também. Então, artigo 200 também pode cair na sua prova, você vai dar uma focada e ele vai trazer as atribuições, tá? As atribuições do SUS, tá? Então, letra B é o nosso gabarito. Não tem essa previsão. Presta atenção, ele quer o que não se trata de uma atribuição. Todas as outras se tratam, menos essa B. Questão 11, vamos lá. João, trabalhador informal, procurou a Defensoria Pública e questionou sobre a possível existência de uma previsão na ordem constitucional brasileira de proteção previdenciária para trabalhadores de baixa renda, em situação semelhante à sua. Possível existência de uma previsão na ordem constitucional de proteção previdenciária para trabalhadores de baixa renda, em situações semelhantes à sua, né? Que eles são trabalhadores informais. Será que existe proteção previdenciária, pessoal? Existe, né? Pessoal, então é o seguinte, essa proteção ela está prevista em uma norma programática, né? E, logicamente, alcança os que se dedicam ao trabalho doméstico e aqueles que trabalham no âmbito exclusivo de sua residência. Então, essa norma, sim, alcança aqueles que se trabalham ao trabalho doméstico e no âmbito exclusivo da sua residência também.
Beleza? Ó, no artigo 201, pessoal, ele fala que a lei ela instituirá um sistema especial de inclusão previdenciária com alíquotas diferenciadas para atender trabalhador de baixa renda, inclusive os que se encontram em situação de informalidade, que é o nosso caso aqui, o caso do nosso companheiro aqui, tá? E aqueles também sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência. Então, a lei ela institui um sistema especial de inclusão previdenciária, tá bom? Então, tem sim essa proteção, ela está prevista em uma norma programática, por isso que ele colocou, a lei vai criar, tá? Está lá no artigo 201, parágrafo 2º. Parágrafo 1º, na verdade, tá? Primeiro não, 12. Confundindo aqui. Parágrafo 12, beleza? Mas é isso. Quando ele diz, ó, o sistema previdenciário brasileiro de caráter contributivo é incompatível com a informalidade. Errado. A gente viu que existe sim essa previsão lá no parágrafo 12 do artigo 201, que a lei institui um sistema especial de inclusão previdenciária para esse pessoal mais diferenciado, trabalhador de baixa renda, aquele pessoal que se encontra de trabalhadores que são informais, tá? Que tem renda própria. Então, letra C. Essa previsão está prevista, sim, constitucionalmente. Tranquilo? Fechou, professor? Vamos aqui. Questão 12. Sobre a disciplina constitucional da ordem social, de acordo com a Constituição, assinale a alternativa correta. Vamos lá. O que vocês marcaram na 12? Um tempinho aí para vocês fazerem? Vamos lá. Dá um tempinho para vocês fazerem. Ó, letra A. A Seguridade Social será financiada somente com recursos provenientes do orçamento da União, dos Estados, do DF e dos municípios. Está errado. Tá errado. Vamos lá. A Constituição Federal, pessoal, quando ele diz somente com esses recursos que são provenientes do orçamento da União, dos Estados, do DF e dos municípios, não. Beleza? A Constituição determina como parte das fontes de financiamento. Entendeu? Esse aqui seria uma parte das fontes de financiamento. Não é somente por meio dos entes aqui. É uma parte. Letra B. Assistência à saúde e à livre iniciativa privada, sendo proibida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções a instituições privadas sem fins lucrativos. Vamos lá. Presta atenção. Ó, na verdade, a Constituição ela proíbe a destinação de recursos públicos para auxílios, pessoal, às instituições privadas com fins lucrativos. Entendeu? Com fins lucrativos. Então, anota aí que isso aqui pode cair na sua prova. Olha a letra C. Não se insere, dentre as competências do SUS, a participação na formulação da política e da execução de ações de saneamento básico. A gente já viu que existe sim, pessoal. É uma das atribuições constitucionais lá do artigo 200 do SUS, participar de formulações políticas e execução de ações de saneamento. Quando ele diz que não se insere dentre as competências do SUS, está errado. É uma competência sim do SUS. Essa participação na formulação da política e da execução de ações do saneamento básico. Letra D. É proibida a filiação em regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo, de uma pessoa que já faz parte de um regime próprio de previdência. Corretíssimo. E é o nosso gabarito, pessoal. É o nosso gabarito. O que ele está falando aí, Muniz? Ele está dizendo que é proibido. Tá? Onde é que está isso aí, professor? Artigo 201, parágrafo 5º. Artigo 201, parágrafo 5º. Ele diz que é proibida a filiação em regime geral de previdência. Lógico, como um segurado facultativo, né?
de uma pessoa que já faz parte de um regime próprio de previdência, ou seja, já faz parte de um RPPS. Eu não posso, aqui está a letra de lei. Artigo 201, parágrafo 5º. Beleza? Letra E. O sistema especial de inclusão previdenciária terá alíquotas e carências superiores em relação aos demais de regime de previdência. Errado. Errado. Enquanto no Sistema Geral de Previdência é estabelecida uma alíquota de 20%, pessoal, sobre o salário de contribuição, no sistema especial, que é esse daqui, por exemplo, os trabalhadores informais, né, como eu falei para vocês, pessoal que está na informalidade, geralmente é de 5% a 11%. Então, ou seja, no sistema especial é menor. Não é que é superior em relação aos demais, é bem menor. É menor. Então, seria uma contribuição menor. Essas alíquotas são menores. Fechou? Vamos aqui à questão 13. É proibido à União, pela Constituição Federal, qualquer tipo de aporte de recursos a entidades de previdência privada, sendo a desobediência a essa determinação considerada um crime contra a ordem social. Olha o que ele diz. A União, é proibida à União qualquer tipo de aporte de recursos a entidades de previdência privada. A gente viu que realmente não pode. Só que tem uma exceção. Ah, professor, tem exceção? Tem uma exceção. Ó, lá no artigo 202, tá? No artigo 202, lá no parágrafo 3º, o que é que ele fala? Ele fala que é proibido o aporte de recursos à entidade de previdência privada pela União, pelos estados, pelo DF, pelos municípios. As autarquias, né? Sociedade que não é mista, não pode, mas tem uma exceção. Aí ele diz, salvo... Qual é a exceção? Na qualidade de patrocinador. Então, a única exceção que nós temos. Patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, a contribuição normal ela pode exceder a do segurado. Entendeu? Quem está sendo segurado. Então, poderia na qualidade de patrocinador. Quando ele diz qualquer tipo de aporte, está errado. A regra é que não pode, a União, os estados devem, não pode... na verdade, proibido dar qualquer tipo de aporte de recursos, qualquer não, dar o aporte de recursos à entidade de previdência privada. A regra é essa, não pode. Só que ele esqueceu de colocar, com exceção de patrocinador, porque patrocinador pode. Então não é qualquer tipo, ele esqueceu de citar o patrocinador. E detalhe, não é crime não, tá? Tem outro erro também. Errado. Questão 14, vamos lá. João, que tinha muitas obrigações e grandes limitações de renda, foi informado que, por imperativo constitucional, todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social faria jus a uma renda básica familiar, conforme os requisitos de acesso determinados em lei. Ao se inteirar das características dessa renda, João concluiu corretamente que ele tinha muitas obrigações e grandes limitações de renda. Ele foi informado que, por imperativo constitucional, todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social faria jus a uma renda básica familiar, se eles estiverem nessa condição de vulneráveis. Tá? Ele foi procurar, e aí a questão pergunta, ao se inteirar das características dessa renda, o que ele pode concluir, pessoal? Será que é permitido um programa de renda básica familiar conforme a vulnerabilidade? Sim. Isso, pessoal, é um programa permanente de transferência de renda, que foi até colocado recentemente na Constituição, no artigo 6º. Lógico que vai observar a questão do orçamento, né? E a legislação fiscal. Então, realmente, essa previsão está inserida no programa permanente de transferência de renda. Ele até foi perguntar, porque ele diz, olha, nós vivemos uma situação de vulnerabilidade. Será que nós fazemos jus a uma renda básica familiar? Sim. Isso está dentro de um programa permanente de transferência de renda, devendo ser observada a legislação fiscal e orçamentária. No artigo 6º, recentemente, no parágrafo único da Constituição, ele colocou isso. Tá? Parágrafo único.
ele colocou essa previsão, que foi incluído, inclusive, pela emenda constitucional de 2021, emenda número 114. Está lá no artigo 6º dos direitos sociais. Então, realmente tem essa previsão sim, tá? Show de bola, professor. Bora na questão 15. Bora na questão 15. Assistência social. Assistência social. Olha aí, questão boa. Assistência social tem por objetivo o amparo às crianças e adolescentes carentes? Correto. Onde é que a gente encontra isso, pessoal? No artigo 203, você vai encontrar os objetivos. Ele diz: a assistência social é prestada quando necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade. Ou seja, essa assistência ela independe de você ter contribuído. Ela tem que ser prestada. Independe de contribuição. Independe de contribuição. E lá no artigo 203, você encontra quais são os objetivos dessa assistência social, que ela faz parte da Seguridade. O primeiro objetivo dela é proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Tem como segundo objetivo o amparo às crianças e os adolescentes carentes, que é justamente a nossa resposta aqui. Terceiro objetivo, a promoção da integração ao mercado de trabalho, também é um objetivo. Habilitação e reabilitação de pessoas que são portadoras de deficiência. Garantia de um salário mínimo, de um benefício mensal a uma pessoa que é portadora de deficiência e a um idoso, por exemplo, caso ele comprove não possuir meios de prover a própria manutenção dele. Aí ele tem direito a uma garantia de um salário mínimo mensal. Também está como um objetivo da assistência social. Todas essas outras alternativas não têm a previsão. Tá? Quando ele diz assim: não abrange, dentre os seus objetivos, a promoção da integração ao mercado de trabalho, cuja atribuição cabe ao Ministério do Trabalho. Errado. Um dos objetivos é a promoção da integração e o mercado de trabalho. Entra sim, é um objetivo. É um objetivo. Filiação obrigatória sobre a forma de regime geral. Não. Será prestada a quem dela necessitar mediante prévia contribuição. Não precisa, independente de contribuição. Já vimos, né? Beleza? Então, letra A, amparar as crianças e os adolescentes, é um dos objetivos previstos no artigo 203. Você deu uma olhadinha. É outra coisa que pode cair na sua prova, tá? Sobre quais são os objetivos da assistência social. Questão 16. Em conformidade com a Constituição Federal, é correto afirmar que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, tendo, entre outros, por objetivo, mais uma questão cobrando os objetivos. Mais uma questão cobrando objetivo. Promoção e integração ao mercado de trabalho, conforme a gente viu na questão anterior. Vá no artigo 203 que você encontra. Tá bom? Artigo 203. Você encontra. Fechou? A garantia de um salário mínimo de benefício mensal a uma pessoa portadora de deficiência, mesmo que esta possua meios de prover. Está errado. Tá? A pessoa, na verdade, tem que comprovar que não possui meio de prover a própria manutenção. Tá? Manutenção de seguro-desemprego, inclusive aos egressos do sistema prisional. Não. Amparo às crianças e adolescentes, sejam eles carentes ou não. Na verdade, essa letra D está errada. Porque, na verdade, ele só coloca o amparo às crianças e adolescentes carentes. Ele só tem a previsão dos carentes. Não tem essa ou não aqui. Fechou? Então, a única alternativa, letra C, de casa. Vamos na questão 17.
ainda da assistência social. De acordo com a Constituição, a assistência social tem como objetivos, vamos lá, ampare a criança e adolescente carente, correto. A autodeterminação dos povos, isso aqui é um princípio das relações internacionais, pessoal. Lá no artigo 4º, artigo 1 ao 4º, lá do início da Constituição. Promoção à integração de mercado de trabalho, correto. Proteção à velhice também tem, professor? Também tem. Beleza? Também tem a proteção à velhice, eu já mostrei para vocês. Tranquilo? Fechou? Então, gabarito aí, letra... Ó, temos A1, A3 e A4. Letra E. Vamos na 18. Vamos lá. Após anos de trabalho informal em um grande centro urbano, sem contribuição oficial, ele não contribuía. Tício, já em idade avançada, vê-se impossibilitado de manter-se em atividade de prover a própria subsistência. Ora, se eu estou falando em relação à assistência, a gente sabe que independe de contribuição, não é? Então, ele pode ser beneficiado de ações de saúde e assistência social, né? Pois estas independem de qualquer contribuição. Agora, a previdência depende de contribuição. Dentro do PAS, né? Nós temos o PAS. Na saúde e na assistência, independe de contribuição. Tá bom? Então, letra D, bem tranquila essa questão. Então, não importa se ele não contribuiu. Beleza? Show. Tá lá, professor. No artigo 203, ó, por exemplo, ele garante, no inciso 5, que há a garantia de um salário mínimo de benefício mensal. Pessoa que porta deficiência, que é idoso, né? Ou que comprove que não possui meio de prover a própria manutenção da vida. Beleza? Isso. Pessoal, tem um detalhe, né? Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição, né, ou o rendimento do trabalho, ele tem um valor mensal inferior ao do salário mínimo, não. Tá bom? Não pode ter um benefício desse com um valor inferior ao salário mínimo, não. Beleza? Vamos na 19. Vamos lá. Vamos lá. Em acirrada disputa de hipismo, a amazonas Joana recebeu uma pontuação que considerava manifestamente dissonante do regulamento da competição, o que a levou a perder a primeira colocação, consequentemente a não fazer jus à respectiva premiação em dinheiro. Ao consultar sua assessoria a respeito da justiça a ser procurada no caso, se a comum, na justiça comum, ou a desportiva, foi-lhe respondido corretamente o quê? Aqui ela está querendo entrar na justiça, né? E aí, pessoal? Vamos lá. O que vocês marcariam aqui? Será que ela pode procurar a justiça comum somente quando ela receber a negativa da justiça desportiva, primeiramente? Lá no artigo 217 da Constituição Federal, o que ele fala? No artigo 217 da Constituição Federal. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais. Agora, no parágrafo 1º, ele diz assim, ó, o que é que tem que ser observado, Muniz? O Poder Judiciário só admite ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva. É isso que ele fala no artigo 217, da questão do desporto. Então, nesse caso dela, ela só poderia entrar na justiça comum após o esgotamento das instâncias da justiça desportiva. Ou seja, depois que ela tem que entrar primeiro na justiça desportiva para depois entrar na justiça. É isso que a lei fala, está lá no artigo 217, parágrafo 1º. Vamos na próxima. Questão 20. Vamos lá. Dá um tempinho para vocês resolverem.
vai falar do ensino, né? Os princípios. Nos termos do artigo 206 da Constituição, o ensino será ministrado, dentre outros, com base no princípio da liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar e divulgar o quê? Tá lá, artigo 206, ele fala dos princípios, né, do ensino. Beleza? Artigo 206, que é os princípios do ensino. Igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. E olha aqui. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Pensamento, a arte e o saber. É isso. Princípio da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, né? E divulgar o pensamento, a arte e o saber. Tem outros princípios também dentro do ensino, que é o pluralismo de ideias, várias ideias, o respeito da liberdade. Pluralismo de ideias. Tá? Concepções, por exemplo, pedagógicas. Gratuidade no ensino público. No ensino público. Certo? Gratuidade no ensino público. Uma gestão mais democrática do ensino público. Valorização dos profissionais da educação. Uma garantia de um padrão de qualidade. Um piso salarial profissional nacional. Uma garantia do direito à educação. Tudo isso está dentro dos princípios do ensino. Está lá no artigo 206. Tá bom? Pensamento, a arte e o saber. Divulgar o pensamento, a arte e o saber. Fechou? Vamos aqui na 21. A respeito dos direitos fundamentais sociais e da proteção conferida a eles na ordem social, assinale a alternativa correta. Vamos lá. O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e as de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Correto. Corretíssimo, corretíssimo. Artigo 215. Parágrafo 1º. Pessoal, o Estado ele tem que garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais, acesso a fontes de cultura, incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais. Mas o Estado ele também tem que proteger essas manifestações, né, de cultura popular, indígena e afro-brasileira. Tá? O direito à educação inclui a promoção da educação ambiental e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente, sendo essa uma competência exclusiva dos Estados-membros. Pessoal, na verdade, está em desacordo, né, com a previsão do artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Tá bom? Então, para assegurar essa efetividade desse direito, o poder público ele vai promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para preservar o meio ambiente. Beleza? Vamos aqui na próxima. O dever da família de prover a educação de crianças e adolescentes no Brasil pode ocorrer pela frequência escolar deles ou por meio de ensino domiciliar. Corta isso daqui, tá? Que não tem, tá? Esse ensino domiciliar, pessoal, ainda ele não é uma realidade, uma lista em nosso país, né? Embora caminhemos a uns passos largos nessa direção. Tem até uma decisão do próprio STF, né? Que diz que não é possível atualmente o ensino domiciliar, que é o homeschooling, né? Como meio lícito de cumprimento pela família do dever de prover educação. Na Constituição, não é que exista uma proibição absoluta ao ensino domiciliar. Tá? Apesar dela não prever expressamente, ela não proíbe esse tipo de ensino. Tá bom? Ela não proíbe.
Vamos na D. O que ele fala? Atendendo ao interesse local, os municípios podem editar lei que proíba a divulgação de matérias com menção à ideologia de gênero nas escolas municipais. Pessoal, tá errado, né? Editar lei que proíba a divulgação de materiais com menção à ideologia de gênero. Tá errado, pessoal. Colide com a jurisprudência do STF, tá? Existe uma jurisprudência, né, do STF que ele diz que ao proibir a divulgação de um material com referência à ideologia de gênero dentro de escolas municipais, não cumpre com o dever do Estado de promover políticas de inclusão e de igualdade. Tá? Então, quando ele diz que os municípios podem editar lei que proíba, tá errado. O STF já decidiu, em 2020, que não cumpre, quando existe a proibição dessa divulgação desse material, ela não cumpre com o dever estatal de promover aquelas políticas públicas de inclusão e igualdade. Beleza? É inconstitucional a lei de proteção de animais, que a fim de resguardar a liberdade religiosa, permite o sacrifício ritual de animais em cultos religiosos. Na verdade, não é inconstitucional. Tá bom? É constitucional, pessoal, a lei de proteção animal, que, a fim de resguardar a liberdade religiosa, ela permite o sacrifício ritual de animais em cultos religiosos. Existe uma decisão, um acordo, né, do STF sobre essa situação. Então, é constitucional, sim, uma lei de proteção de animais que resguarda a liberdade religiosa e permite até sacrifício ritual de animais em cultos religiosos. Constitucional. Tá bom? Então tá errada essa questão. Letra A. Vamos na 22. A educação é um direito mencionado em diversos dispositivos da Constituição, podendo-se destacar a menção deste como um direito social. Considerando os contornos trazidos pela Constituição da República acerca da educação, marque a alternativa correta. Vamos lá. Dá um tempinho para vocês responderem. Pessoal, quando você vai encontrar algo de educação, você vai procurar lá no artigo 210, tá? Da Constituição Federal de 88. Lá no artigo 210, ele vai falar dos conteúdos mínimos para o ensino fundamental, né? Para assegurar uma formação básica. E aí, o que ele fala do ensino religioso? A matrícula na disciplina de ensino religioso é facultativa. Tá correto? Tá correto. De acordo com o parágrafo 1º, é isso. O ensino religioso de matrícula facultativa é uma disciplina dos horários normais das escolas de ensino fundamental. Escolas de ensino fundamental. Fundamental. Fechou? Tá corretinho. É facultativo, hein? Ensino religioso. Parágrafo 1º, artigo 210. As aulas de ensino religioso são de matrícula obrigatória. Tá errado. O ensino não deverá ter por base a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Errado também. Na verdade, ele deve ter por base nisso, né? A União é a única responsável pela organização do sistema de ensino. Será, pessoal? Artigo 211, cara. Ó, artigo 211. Ó, a União, os estados, o DF e os municípios. Errado, não é a única responsável, não. Letra A. Questão 23, vamos lá. A fiscalização do município Beta, ao tomar conhecimento de que determinada incorporadora estava iniciando a construção de um grande empreendimento, constatou que esse proceder poderia gerar uma significativa degradação ambiental. Então, a fiscalização do município tomou conhecimento de uma obra, uma construção que geraria impacto, né? Ela é de grande empreendimento, mas ela geraria impacto ambiental. E aí? Nesse caso, o que poderia ser feito? Professor, na verdade, ele constatou que poderia gerar. Ele não está dizendo que está gerando. Ou seja, é uma possibilidade.
será que, ainda que não tenha sido causado dano, a existência de um risco em potencial ela permite que seja feito um estudo prévio de impacto ambiental. Corretíssimo. Letra C. Quer ver? Onde é que a gente encontra isso daí, pessoal? Artigo 225, parágrafo 1º. Você vai encontrar. Todos têm o direito ao meio ambiente equilibrado. Todo mundo tem direito. Ecologicamente equilibrado. Bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-los e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, para que se assegure a efetividade desse direito, o poder público ele pode exigir, na forma de uma lei, para que se instale a obra que é potencialmente causadora de uma degradação ambiental, uma espécie de um estudo prévio de impacto ambiental. Perfeito, é o que prevê na Constituição. Está lá no parágrafo 1º, foi o que aconteceu aqui, tá? Foi o que aconteceu aqui. Questão 24. A questão foi da PRF, né? Segundo a disposição constitucional, cabe ao poder público e à coletividade, enquanto titular do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o dever de defender e preservar o meio ambiente. E aí, certo ou errado essa questão? Tá correto, né, pessoal? Tá correto, Muniz? Tá correto. Corretíssimo. Ele está dizendo, cabe ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservar. Está no artigo 225, é só você ir dar uma olhadinha. O que é que o poder público faz, juntamente à coletividade? O poder público e a coletividade, são os dois, têm o dever de defender e preservar para as possíveis e futuros presentes e futuras gerações. Mas todos têm o direito de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, é o poder público e a coletividade. Tá bom? Vamos aqui na 25. Essa foi da IBFC. De acordo com o artigo 225 da Constituição Brasileira, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-los, preservá-los, para futuras gerações. Dessa forma, referente às condutas e às atividades lesivas ao meio ambiente, assinale a alternativa correta. Vamos lá. E aí? Muniz, quando a gente fala em atividade lesiva ao meio ambiente, você vai lá no artigo 225 e você vai lá no parágrafo 3º que ele vai falar quem está sujeito quem são infratores. Tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Então, essas condutas que prejudicam o meio ambiente, elas sujeitam os infratores, que podem ser tanto pessoas físicas quanto jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Independentemente se ele vai reparar ou não, pode sim a pessoa física ou jurídica ser responsabilizada por sanções penais e administrativas. É o que tá, isso aqui está a cópia colada do artigo 225, parágrafo 3º. Tá bom? Fechou? Independentemente da reparação, tá? Independentemente da reparação de danos. Então, cuidado que eles podem colocar na prova que depende da reparação, é independente da obrigação de reparar os danos. Bora na 26. Na questão 26, vamos lá, um tempinho para vocês responderem. MM, adolescente de 17 anos,
foi detido em flagrante pela prática de um ato infracional análogo ao crime de homicídio doloso. Lembrando que o adolescente ele pratica ato infracional análogo, ele não pratica crime. À luz da Constituição, é correto afirmar que o MM deve ser assegurado o quê? Ele praticou um crime, né? Pessoal, tá lá no artigo 227, parágrafo 3º, inciso 4º. Para você responder essa questão. Essa, é o dever de quem? Da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, adolescente ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, cultura. E detalhe, esse direito de proteção ele abrange ainda a garantia, né, plena e formal quando ele pratica um ato infracional, né, de uma igualdade, ou seja, de uma defesa técnica do advogado, pelo um profissional habilitado, segundo dispuser a legislação. Então, ele, o adolescente, ele tem garantido em juízo a defesa técnica pelo um profissional habilitado. E caso ele receba uma medida privativa de liberdade, deve ser observado o princípio da brevidade. Letra B. É isso. Esse princípio da brevidade, Muniz, está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 121. Tá? No artigo 121. Ele fala que essa internação é uma medida privativa de liberdade, né? Porque ele vai ser internado. Então, é sujeito ao princípio da brevidade. Beleza? Então, tá aí. Corretíssimo. Letra B. Questão número 27. Vamos lá. A ordem social brasileira fundamenta-se no primado do trabalho, de forma a proporcionar o bem-estar e a justiça social à população. Marque a alternativa que contempla a ordem social quando a Constituição Federal trata da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso. Bora lá. É dever de quem, professor? Proteger, hein? Família, sociedade, o Estado. De assegurar criança, adolescente, foi o que eu falei, ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Tá aqui letra de lei. Letra de lei. Tá no artigo 227 isso aí. Fechou? Deixa eu ver aqui a letra A. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. O casamento e a união estável têm efeitos civis, sendo os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal exercidos igualmente pelo homem, mulher e filhos maiores de 18 anos. Não tem essa previsão. Lá no parágrafo 5º, ele diz que esse direito é exercido igualmente pelo homem e pela mulher. A família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, após prévia separação judicial por mais de um ano. Não. Essa prerrogativa de dissolver o casamento pelo divórcio é sem condição. Não precisa condicioná-los para que tenha tido antes uma separação judicial. Errado. Letra C. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e garantindo o direito à vida.
Os programas de amparos aos idosos serão executados preferencialmente em casas de repouso. E aos maiores de 75 anos é garantida a gratuidade do transporte coletivo e urbano. Tá certo, pessoal? Isso aí? Pessoal, esse programa de amparo aos idosos, eles são executados preferencialmente em seus lares. Em seus lares. Onde é que está isso aí, professor? Artigo 230, parágrafo 1º. Artigo 230, se não me engano. Parágrafo 1º. Beleza? Letra D. Os pais têm o dever de assistir e criar os filhos menores. O Estado tem o dever de educar os menores. E os filhos, em qualquer idade, têm o dever de ajudar e amparar os pais em qualquer tempo, independentemente de carência ou enfermidade. Pessoal, na verdade, cabe aos pais o dever de assistir, criar e educar os filhos, né? Assistir, criar e educar. Ele colocou o Estado aqui, né? Misturou as coisas. Os filhos maiores, eles têm o dever de ajudar e amparar seus pais na velhice. Né? Amparar os pais na velhice. Que é o que é previsto. Fechou? Bem como também, né, em caso de carência e enfermidade. Agora, era para ele ter colocado na velhice. Está no artigo 229. Dê uma olhadinha lá. Fechou? Bora prosseguir então. Questão 28. Acerca da ordem social e da segurança pública, assinar a alternativa incorreta dos índios. Presta atenção. Ele quer a incorreta, viu? Lá. Vamos lá. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. E os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, na carência e na enfermidade. Correto. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os fratores, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos. Correto. As polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. Aos corpos de bombeiro militar, além de atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividade de defesa civil. Correto. Lá do 144, né? D. Solicitada autorização para decretar o estado de sítio durante um recesso parlamentar, o presidente do Senado, de imediato, convoca extraordinariamente o Congresso para se reunir dentro de 5 dias, a fim de apreciar esse ato de estado de sítio. Corretíssimo. Letra E. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua propriedade permanente, cabendo-lhes todas as riquezas do solo, dos rios, dos lagos nelas existentes. E aí, pessoal, as terras que são ocupadas pelos índios, elas são de propriedade permanente, é isso? Pessoal, lá no parágrafo 2º do artigo 231, o que é que ele fala? As terras que são ocupadas pelos índios, a gente tem que vincular a sua posse permanente. Posse. É a posse permanente. É propriedade. E ele vai usufruir exclusivamente das riquezas do solo. Cabendo todas as riquezas? Não. Ele vai usufruir. Usufruto exclusivo das riquezas daquele solo. Tá? Dos rios, dos lagos. Beleza? Está no artigo 231, parágrafo 2º. Então não é propriedade, é posse. Está errado. Fechou? Bora na questão 29. Aos índios é garantido o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nas terras por eles tradicionalmente ocupadas, sendo proibidas a pesquisa e a lavra de minérios por particulares nesse território. Está errado também, né? Está errado.
Ele colocou o início bonitinho, mas o restante ficou errado. Cara, ó, as terras ocupadas pelos índios, elas destinam-se à sua posse permanente, né? Cabendo-lhes, logicamente, usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos. Agora, quando eu falo em aproveitamento dos recursos, o que é que a lei fala? Por exemplo, recurso hídrico, potenciais energéticos, pesquisas e lavra de riquezas minerais dentro das terras indígenas podem ser efetivadas, lógico, se tiver uma autorização do Congresso. Se tiver uma autorização do Congresso, essas pesquisas, né, lógico, ouvindo as comunidades que irão ser afetadas, aí pode sim eles ainda participarem nos resultados dessa lavra. Então existe sim a possibilidade, não é que é proibida a pesquisa e a lavra de minérios não, tá? Professor, onde é que está isso aí? Artigo 231, parágrafo 3º, dê uma olhadinha na Constituição Federal, tá? Vamos na 30. Conforme disposição expressa na Constituição Federal de 88, os índios têm direito às terras que ocupam, por serem de natureza derivada. Não. Os índios têm direito às terras que ocupam por serem de natureza originária deles, né? Não derivada. E podem ser vítimas, mas não agentes de prática de crime errado. Eles podem praticar crimes também. Nada a ver. Nada a ver. Beleza? Pois é. Tá lá no artigo 231. Os índios terão a sua posse permanente, cabendo usufruto, né? Exclusivo das riquezas que eu falei. E os índios, suas comunidades e organizações, elas são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos. Agora, quem é que vai intervir em todos os atos de processo quando o assunto são índios? As comunidades e as organizações indígenas. É o Ministério Público. Tá bom? Então, quem vai intervir quando os índios eles são partes legítimas, né, para ingressar em juízo, em defesa dos seus direitos, eles podem, só que aí o Ministério Público vai intervir em todos os atos daquele processo. Tá bom? Então, lembrando que os índios têm direito à posse permanente, eles têm direito à posse permanente. Fechou? Questão 31. A Constituição reconheceu aos índios a propriedade e a posse. Já está errado. Reconheceu a posse das terras que são ocupadas por eles, tá, pessoal? Não esqueçam, isso aí é tema de prova e pode cair na sua prova. Beleza? Pode cair na sua prova. Existe até um julgado do ministro Celso de Mello, do STF. Na verdade, o que é que acontece? Os índios não detêm a propriedade, mas eles exercem a mera posse. Essas terras que são ocupadas tradicionalmente pelos indígenas, elas se incluem, pessoal, no domínio constitucional da União Federal, de propriedade da União. Elas são inalienáveis, né? Essas terras são inalienáveis. Essas terras são indisponíveis. Essas terras são insuscetíveis de prescrição. Prescrição, né? Prescrição aquisitiva. Beleza? Então, a nossa Constituição, ela outorgou, né, do domínio que foi atribuído à União. É a União, a propriedade. Beleza? Porque aí você visa a proporcionar às comunidades indígenas um bem-estar e condições necessárias para a reprodução física e cultural deles, né? Dos costumes e das tradições. Beleza? Então, posse é indígena e a União tem a propriedade. Então, é isso. Questão errada, porque ele diz que os índios reconhecem a propriedade e a posse. Não, somente a posse. Beleza? Somente a posse. Fechou? Então, a União tem a propriedade e a posse. Vou colocar aqui, ó, a União
tem a propriedade. Os índios têm a posse. Beleza? Não esqueçam isso daí. Beleza. Pessoal, gostaram da aula aí, então? Gostaram da aula? Show de bola, então, né? Meus amigos, então, para a gente encerrar, que é um curso rápido, resolução de questão, tá? Com todas as disciplinas do edital da PM do RN, ó. Então, preço, valor único, tá? O preço mais barato que ficou, eu não vou mais mudar, estava de 400, deixamos por 299. O link tá na descrição do vídeo, intensivo, curso intensivo de reta final, tá? Resolução de questão. Após a compra, manda o comprovante para esse número aqui do WhatsApp embaixo, tá na descrição do vídeo, aqui embaixo, ó, na descrição, tá? E aí para você ser adicionado nos nossos grupos, porque a gente está mandando link de questões e orientações. É como se fosse uma mentoria, já está incluso várias coisas. Então tem lá, tem a plataforma com as aulas, tá, gravadas. Quando você comprar, vai chegar um acesso para você, você vai fazer o seu cadastro. Tem várias formas de pagamento, cartão, o que você quiser, Pix. Manda o comprovante depois que comprar, para a gente adicionar você no grupo, tá bom? Então tem resolução de questões, 100% online, tem nossas aulas ao vivo também na semana com o professor, tá? A gente tem colocado uma escalazinha lá no WhatsApp das aulas que irão ter na semana e os dias. Tem material de apoio, atualização pós-edital importante, tem muita gente estudando com material desatualizado, tá? Tem um grupo no WhatsApp, né, com os professores, grupo de questões no Telegram e simulados semanais. Tá bom? Hoje mesmo teve um simulado aí para a PMRN que a gente está fazendo. Então não perde essa oportunidade, é exclusivo. Português, raciocínio lógico, informática, legislação da PMRN, direito constitucional, legislação extravagante, direito penal e direito penal militar. Lembrando que dentro desse direito penal militar tem tópicos de processo penal militar, viu? Muita gente estava com dúvida disso aqui. Fechou? Então não esquece, tá aqui o WhatsApp, ó, mas também na descrição do vídeo tem todas as informações. Tranquilo? É só adquirir o nosso curso. Eu tenho certeza que você vai gostar. Modelo de resolução de questões e teoria aprendendo em cima da questão. Meus amigos, grande abraço para vocês. Estou esperando vocês lá no curso. Até mais!